A gente percebe um clima até diferente hoje, depois da vitória de ontem. A gente pode ver, inclusive, no seu rosto, a gente viu, após a partida, se não me engano, contra o Vasco, uma das derrotas fora de casa do Santos, você estava bastante abatido com a derrota. O que você pode dizer hoje, depois da goleada de ontem, e da atuação do time também, que não foi só a vitória, e sim o mérito também? Como você mesmo disse, depois da derrota não tem como não ficar chateado, né? E era uma situação que estava me incomodando, não só a mim, mas como todos os outros jogadores. E depois de uma vitória como ontem, em cima de um grande clube que é o Cruzeiro, e da maneira que a equipe se comportou, né? Isso aí a gente fica mais feliz ainda, porque não foi apenas pelos gols, e sim pela postura que a equipe teve, uma posse maior de jogo, finalizando mais, uma equipe mais segura. Isso aí nos deixa bastante feliz para o decorrer do campeonato. Arouca, qual a importância que vocês, a sua volta, né, a sua volta do Adriano e dos jogadores mais velhos, mesclando com essa molecada, tem para essa agora reviravolta do Santos? E como é que está sendo essa integração com esses novos garotos que estão chegando? Leandrinho, o Vitor mesmo agora fez o primeiro gol, enfim, essa nova molecada. Vocês veem qualidade neles para conseguir sustentar esse momento que é complicado e agora está conseguindo dar uma reviravolta? É importante essa mescla que o Santos tem, que tem grandes jogadores subindo, que é o caso do Vitor Andrade, o Leandrinho, o Felipe Anderson, que são jovens, estão iniciando sua carreira ainda, mas de muita qualidade. E nós que temos um pouquinho mais de experiência, que é o meu caso, o caso do Adriano, do Léo, do Durval, a gente acaba orientando, tentando passar uma tranquilidade maior para que eles possam nos ajudar durante o jogo, e a gente cobra porque a gente sabe que eles podem render. Então, por isso que a gente fica no pé deles, né? Às vezes, quando eles não fazem uma situação que o professor Muricy pede, ou até mesmo na circunstância do jogo, acabam relaxando, se desligando da partida, e tem que haver um jogador para poder cobrar, né? E esses jogadores experientes estão aí para isso. O que você pode falar sobre o Pato Rodrigues? Porque existe aí a perspectiva da estreia dele contra o Atlético. Você que já treinou com o jogador, nós aqui do lado de fora temos observado bons treinos dele, né? E você lá dentro? Um jogador muito inteligente, rápido, leve e de muita qualidade técnica. Pelo menos esses treinamentos que ele tem feito junto com a gente deu para perceber isso. E a gente fica nessa expectativa que ele possa ser liberado o quanto antes, porque acredito eu que vai ser um jogador que vai nos ajudar bastante. E como ele já se entrosou bastante com a equipe, e de um jogador de muita qualidade, a gente necessita de jogadores assim. E isso será muito bem-vindo. Arouca, ontem um dos destaques também, além do jogo, foi a entrevista do Muricy Ramalho depois da partida, onde, além dele ter falado de que ficou muito feliz com a vitória, elogiou uns garotos, falou algumas coisas de outros também, mas ele comentou um pouco, ele soltou, vamos dizer, a sua ira em relação à CBF, em relação à seleção, de o Neymar não estar aqui, de ficar em amistoso. Essas farpas acabam soltando, e vocês sentem isso dentro do Santos? Ou isso não passa para vocês nem sabem, não ouvem falar? É difícil a gente entrar nesse aspecto, né? A gente prefere deixar que o professor Muricy, com a autoridade que ele tem, ele mesmo se expõe, ele mesmo fale o que ele pensa. E nós, jogadores, lógico que a gente sente bastante a ausência do Neymar, tanto do Ganso, e a gente querem eles o quanto antes aqui no Santos, né? Mas é lógico que também quero por uma causa da seleção, que eles querem representar o país. Se eles são importantes para o Santos, pela seleção também são. E a gente procura não entrar muito nesse detalhe, mas sem dúvida são jogadores que fazem falta aqui no Santos. Arouca, na verdade eu queria insistir um pouquinho mais nisso, saber se vocês comentam a respeito, afinal de contas, isso atrapalha vocês, assim, né? Talvez você, o Léo, serem mais experientes, não. Posso continuar? Mas esses moleques mais novos, eles comentam alguma coisa do tipo, puxa, de repente eles se sentem magoados, mais rebaixados por essa ansiedade do Muricy, querer de volta a Ganso, Neymar, Rafael, que foi, se machucou e está ausente também? Não, a gente nem comenta muito sobre isso. E o que dá para perceber dessa garotada, eles de maneira nenhuma ficam chateados sobre essa situação, sobre essa cobrança do professor Muricy pela volta desses jogadores, porque eles mesmos sabem que são jogadores super importantes aqui para o Santos.
E quando estiverem aqui, com certeza são mais 2 grandes jogadores que vão passar mais experiência para eles ainda. Então, de maneira nenhuma, dá para perceber que eles ficam chateados sobre isso. E enquanto eles não estiverem aqui, esses jogadores estão tendo mais oportunidades e, sem dúvida, estão dando conta do recado. Espero que eles possam crescer ainda mais. Arouca, ainda falando sobre um pouquinho o jogo de ontem, pelo que a gente viu, parece que o time recuperou um pouco da confiança que tinha perdido nos jogos passados. Depois desse jogo, dá para dizer que essa equipe vai encarar de igual para igual, mesmo sem Neymar e Ganso, outros grandes adversários? Por exemplo, se pegar o Inter em Porto Alegre, vai jogar de igual para igual, mesmo com esses 2 desfalques importantíssimos? Você acha que a confiança que faltava para esse time jogar bem contra adversários difíceis foi recuperada no jogo de ontem? Dá para dizer isso? Pelo menos no jogo de ontem, sim, mas cada jogo é uma história e a gente espera que essa confiança possa transmitir também para os próximos jogos, mas também não dá para tirar muito os pés do chão, porque, sem dúvida, é uma equipe que está em transição, são muitos jogadores jovens, como eu falei, Vitor Andrade, 16 anos, o Leandrinho, 18, Felipe Anderson, 20, se eu não me engano. Então tem que ter paciência, não adianta querer achar que no jogo contra o Atlético Goianiense a equipe vai arrebentar. O nosso objetivo é esse, mas nem sempre vai ser possível, mas com certeza nós vamos em busca dessa confiança aumentar e cada vez mais vencer para nos afastar dessa situação que nos incomoda, que é a zona do rebaixamento. Arouca, a gente já vê no Campeonato Brasileiro das últimas edições que a regularidade é muito importante do time. Como fazer para que uma vitória, que essa vitória de ontem não seja a única, não a única, mas que não fique um intervalo muito grande entre derrota e vitória? Como manter essa regularidade a partir de agora? O que eu falei, é importante ter essa sequência de vitórias, esse é o nosso objetivo. A gente respeitou bastante o Cruzeiro, mas sabíamos que seria fundamental vencer, por estar jogando na Vila Belmiro. E agora, contra o Atlético Goianiense, também é considerado um jogo em casa, mesmo jogando no Pacaembu, mas o mando de campo é nosso, com todo respeito ao Atlético Goianiense, que também a gente pôde ver que deu muito trabalho para o Corinthians. Então, de maneira nenhuma, não vai ser nenhum jogo fácil, mas a equipe está bem confiante para que a gente consiga mais 3 pontos que serão fundamentais. Arouca, boa parte dos colegas aqui provavelmente procuraram o Vitor Andrade hoje de manhã para saber, né, como é que foi esse dia seguinte aí, pós primeiro gol como profissional. E ontem o Muricy falou que não era bom para ele ficar tendo esse dia de popstar, enfim, até para dar uma segurada, e porque ele também precisa melhorar muito. O que você pode falar para a gente? Como é que foi o pós-jogo dele e esse dia seguinte, depois desse gol aí tão marcante na carreira dele? Eu só pude encontrar com ele hoje, aqui chegando no treinamento, porque eu fui sorteado para o doping, então não tive... Quando saí do estádio era muito tarde, todo mundo já tinha saído. E ele está bem feliz, né? Não tem como esconder a felicidade. Primeiro gol como profissional, fica marcado, não tem jeito. Mas ele sabe também que ele não pode se dar satisfeito por um gol. E sim querer crescer. Ele mesmo falou para mim, até sacaneando ele, não empolga com esse gol. Ele falou, não, eu quero mais e no próximo jogo eu vou fazer mais. Eu falei, seu pensamento tem que ser esse mesmo. E espero que ele possa ser feliz, fazer muitos mais gols, porque é um garoto bom, tem qualidade, e espero que isso não suba muito para a cabeça dele. Arouca, dentro desses jovens aí, essa relação de jovens que foram muito cobrados, né, ultimamente, tanto por vocês quanto pelo Muricy, eu acho que ninguém tem sido mais cobrado que o Felipe Anderson, né? E ontem ele jogou bem, inclusive correu para abraçar o Muricy quando fez o gol. O que vocês cobram mais dele? No que você acha que o Felipe Anderson precisa melhorar, né? Ontem ele fez uma boa atuação, mas não mantém a regularidade, né? Dentro de campo, é postura, é personalidade, é fundamento? O que você acha que precisa melhorar? Ele sabe muito bem que o professor Muricy cobra ele porque o professor Muricy gosta dele. Tem demonstrado isso, onde muito acho que o Muricy pega muito no pé dele, mas não, é porque sabe que ele tem potencial para isso. E ele, por ser jovem, às vezes ele não consegue manter essa regularidade, como você mesmo falou. Mas acredito eu que, com o tempo, o professor Muricy vai corrigindo isso dele, que às vezes ele até
se desliga um pouco da partida, isso a gente cobra bastante dele, mas ele, quando coloca na cabeça que ele tem muita força, tem muita qualidade, ele aparece para jogar, finaliza muito bem com as duas pernas e vai ser fundamental para a equipe. Por isso que tanto a gente como o professor Muricy pega bastante no pé dele.